Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 8, do verso 15 ao verso 16, em nome de Jesus. Então, Romanos capítulo 8, do verso 15 a 16. Com os contrários, amém. Pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha, ou talvez nas versões de vocês, essa minha linguagem de diz assim, testemunha ao nosso Espírito, né, que vocês talvez diz, testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, vamos orar na sua cabeça, vamos orar. Pai, nós louvamos os bendizemos, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia, Deus, dura para sempre. O Senhor é o Deus que move, o Senhor é o Deus que faz. Em ti, Deus, está o nosso coração, está o nosso ser. Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque Tu és a nossa alegria. Deus, Tu és o nosso Senhor. E Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, Pai. Fale em cada dia das nossas vidas, pois queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, mais e mais, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? O tema da mensagem nessa noite é adotados em Cristo. Repete-se comigo, adotados em Cristo. O termo adoção é justamente um termo adoção bíblica ou adoção que você conhece. É aquela pessoa que não tem pai e é adotado por uma família ou por um pai, e a parte agora de pai e mãe. Tá bem, irmãos? É este termo, no grego também a ideia da adoção é essa mesma adoção. Quem não tem filho, quem não tem família, agora passa a ter família, passa a ter pai. É essa mesma ideia de adoção que todos nós já conhecemos sobre ela. E queridos, é tão importante nós sabermos que há uma adoção no reino espiritual. E daqui a pouco nós vamos entender mais sobre isso em nome de Jesus. O texto diz o seguinte: pois vocês não receberam o Espírito que vos escravize. Para que vocês tenham novamente temor, para que vocês estejam novamente com medo. Paulo está dizendo aos irmãos em Roma, ele está dizendo, vocês não receberam o Espírito que venha escravizar vocês, para que vocês venham viver novamente atemorizados, ou venham viver com grande temor sobre a sua vida. Ele diz que este Espírito, ele não habita em nós. Ele, em outras palavras, ele diz, vocês não estão mais vivendo na época da escravidão espiritual. Vocês não estão mais vivendo como vocês eram. O que vocês hoje eram, o que vocês hoje são, não são mais como vocês eram antigamente. Escravos. Hoje vocês são livres. Como estão me entendendo, amém? Ele está dizendo, hoje vocês são livres. Vocês não receberam o Espírito que escravize você. Pelo contrário, nós não recebemos esse tipo de espírito de escravidão. Em Hebreus capítulo 2, do verso 14 ao verso 15, ele diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Está falando de Cristo, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ele libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Cristo, ele nos libertou. Cristo é a nossa libertação, tanto do poder do maligno
como do poder do pecado. Glória a Deus. A morte ela é representada biblicamente com o pecado. A Bíblia diz porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, a vida eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 3,16. Então, a Bíblia nos garante que Cristo ele é a solução para os nossos pecados, ele é a solução para nos livrar da morte. A morte ela é destruidora, porque a Bíblia nos diz que Deus nos criou para ser eterno, mas quando o homem pecou, então o pecado veio ao homem, o pecado veio sobre o homem, e sobre todos nós veio a consequência do pecado. Hoje nós pecamos, mas Cristo veio para nos tirar de todo o poder do pecado, todo o poder do diabo. Quando o homem, então, ele tem um encontro com Cristo Jesus, quando ele tem um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é tirado sobre ele todo o poder das trevas que estava sobre ele. A Bíblia nos diz aqui em Romanos que Cristo ele veio como homem, ele sofreu como homem, padeceu como homem, mas não pecou, é óbvio isso, como muito bem dizer. E ele, queridos, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e venceu todo o poder da morte e todo o medo que estava sobre nós. Glória a Deus, queridos. A morte havia domínio sobre nós. O poder da morte havia domínio sobre nós. No capítulo 15, queridos, de 1 Coríntios, há uma canção de alegria, até alegoria, dizendo: morte, cadê você? Cadê tua vitória? Cadê o teu brilhão? Cadê o teu poder? Jesus ressuscitou. Cristo está vivo pela ressurreição de Cristo. Cristo tem ressuscitado. Hoje nós não temos mais medo da morte. Não há mais por que temer a morte. Não há mais por que temer o maligno. Sabe por quê? Cristo o venceu lá na cruz do Calvário. Cristo trouxe essa vitória. E ele diz que isso em nós, todos em nós. Quem é esse nós? Todos aqueles que receberam Cristo como Salvador. Glória a Deus. Quem é esse nós? Todo aquele que um dia recebeu Jesus, o sacrifício dele, e dizia: agora eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus sobre mim. Então para este aí, não há mais temor. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quem está em Cristo não precisa mais ter medo. Aleluia, queridos. Não precisa mais ter medo, porque Cristo nos conduz em grande vitória. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, a Bíblia nos fala que em Cristo nós somos filhos por adoção. Aqui a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo, capítulo 8, voltando aqui no verso 15, ele diz o seguinte: pois vocês não receberam o Espírito que vos escraviza, para que vocês novamente venham temer. Ele diz: esse temor que vocês tenham é o temor do passado, mas hoje vocês não precisam ter mais. Mas vocês receberam o Espírito que os adota como filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Ele diz: vocês receberam o Espírito pelo qual os adota como filhos. É bem verdade que nós aprendemos desde a nossa criancice, desde quando éramos meninos, que todas as pessoas são filhos de Deus. Quantos ouviram essa palavra? Pode ser a verdade, todo mundo já ouviu isso. A Bíblia diz que não era assim, que não é dessa forma. A Bíblia começa a nos mostrar que há outro tipo de filiação, porque o único Filho de Deus é Jesus. Glória a Deus, irmãos. Ele é o único gerado por Deus. E o que nós somos antes de conhecer Jesus? Somos pessoas criadas, mas não menos amadas. Glória a Deus. Nós somos criados por Deus, mas em Cristo Jesus nós fomos adotados por Deus. Sabe o que Jesus diz? Você já olhou aquele texto? Quando o texto diz o seguinte, em João 14,
vocês. Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ao céu. Ele disse quem? Ao Pai. Eu sou o caminho ao Pai. Eu sou o caminho, Jesus dizendo, para a intimidade ao Pai. Eu sou o caminho de você se tornar filho. Eu sou o caminho de relacionamento com o Pai. Como estão entendendo isso aqui, irmão? Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Agora, para que você entenda melhor isso, João 1:12, e o versículo 13 ele diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, dê-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13: os quais não nasceram com descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Ele está dizendo o seguinte: você não nasceu porque você quis nascer, foi uma relação entre seu pai e sua mãe que você nasceu. Você nasceu de Deus. Houve novo nascimento. O que ele está dizendo é o seguinte: você e eu, sua atuação ser filho de Deus, a partir do momento que nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador. Quando o homem ele tem um encontro com Jesus, há uma mudança tão grande na vida dele. Daqui a pouco nós vamos explicar mais sobre isso. Mas uma das coisas principais que eu quero que você entenda é que você começa a ser agora filho de Deus. Se torna agora filho de Deus. E a Bíblia diz que como filho você se torna co-herdeiro, herdeiro de Deus. E a Bíblia nos mostra que há uma filiação entre você e Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Por meio de Jesus. Quando nós encontramos com Jesus, quando nós recebemos a Cristo, glória a Deus, a nossa história é mudada tanto na terra como nos céus. Glória a Deus. No céu você não é conhecido como aquele que vai caminhar para o inferno. Você é conhecido como aquele que o nome está escrito no livro da vida. Tanto no céu como na terra, a tua história é mudada. Amém, amém. Porque agora você é filho. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Porque agora você é filho por meio de Cristo Jesus. Olha, é bem fácil dizer que sem Jesus não há filiação. Filhos por meio dessa oração, você deu demais, adotados por Jesus, por meio de Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 5 ao 8, ele diz: em amor nos predestinou. Todo aquele que recebe Jesus é um predestinado a ser salvo. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus. Conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente, sabe quem? No amado. Meu amado é o mais belo, no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça, da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Ele está dizendo para mim e para você que a nossa adoção não vem de nós mesmos, mas o Senhor nos escolheu para isso. No dia que você aceitou Jesus, você está dizendo: sim, eu aceito essa escolha na minha vida. Aleluia, eu aceito essa escolha na minha vida. Eu quero essa escolha para mim. Eu quero essa escolha para mim. E aí, querido, você se tornou filho por adoção. Glória a Deus. Você e eu nos tornamos filhos adotados por Deus. Amém, Jesus.
O Senhor disse: você não era filho, nem filho você era, mas hoje você se tornou filho por meio de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Por meio de Cristo veio a sua vida e você se tornou um filho tão amado. Amém. Glória a Deus. Tão amado. Olha o que a Bíblia diz, queridos, ainda em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, ele diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebesse a adoção de filhos. Chegou o tempo de Deus enviou o seu Filho Jesus para nós que vivíamos debaixo da lei e éramos condenados pela lei. Ele enviou o seu Filho Jesus. Cristo morreu, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou por mim e para você, para que por meio do sacrifício de Cristo tão poderoso, eu e você recebemos a adoção de filhos. E nos tornássemos agora filhos de Deus. Queridos, eu não sei se isso para você não me importa. Não importa você, mas a mim me importa bastante. Porque eu vou dizer uma coisa: não tem lugar no céu para criatura, no céu só tem lugar para filho. E isso me importa saber que Deus Todo-Poderoso escolheu Cristo e escolheu a minha vida. Você está achando que no céu tem uma criatura? No céu só entra filho. São ainda filhos e filhas muito amados pelo Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E queridos, interessante que o texto nos diz que ele diz assim que pelo qual o Espírito nos faz clamar: Abba, Pai. Glória a Deus. Abba, Pai. Vai sim. Glória a Deus. Por meio da adoção, queridos, o Espírito Santo nos faz viver um novo relacionamento com Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Por meio da adoção, o Espírito Santo nos faz viver um novo relacionamento. Um relacionamento de paternidade, Amém. pelo qual eu digo: meu Pai, Amém. Amém. Paizinho, Paizinho querido. Amém. Glória a Deus. Por Aleluia. meio da adoção que nós recebemos em Cristo Jesus, Glória a Deus. dentro de você começa a viver, nascer aqui um novo relacionamento Amém. Amém. com o Pai, entre Pai e Filho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós também entendemos isso nessa noite, queridos. Aleluia. Aqui com Gálatas 6, 4 e 6 diz: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos corações de vocês, Glória a Deus. Aleluia. o qual clama: Abba, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Por Deus. favor, não deixe nada roubar essas Glória a verdades de Deus. você. Aleluia. Você não é filho, Amém, Jesus. você se tornou filho. Olha como nós vivíamos. Nós vivíamos em trevas longe do Senhor. Vivíamos uma vida longe do Senhor, vivíamos a vida do pecado. Nosso único esperança era receber alguma coisa de Deus em nossas vidas. E se fizéssemos alguma coisa boa, quem sabe Ele podia nos levar para o céu. Quem sabe naquele último dia, se fosse bonzinho com alguém, ele nunca conseguiu ser bom, porque o seu coração é mau.
Ou por mais que ele tente, ele não consegue bondade, porque nele não há bondade, a não ser que venha do céu. Por mais que ele faça atos de bondade, ele não consegue, nunca vai conseguir se auto-justificar diante de Deus. Porque os padrões de Deus não são os seus padrões. Os padrões de Deus não são os seus. Os seus padrões nunca vai justificar nada para Deus. Nunca, nunca, nunca. Porque os padrões deles é elevados demais. Então Deus tem um plano. Deus teve um plano, um propósito. E Deus então enviou o seu Filho Jesus Cristo. Porque nós estávamos longe do Senhor, longe dele, fomos criados ali com barro, como Adão foi criado. Nós depois somos nascendo. Deus então enviou o seu próprio Filho, o próprio Deus veio em carne, morreu em nosso lugar. É bem lembrar que Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria, cumpriu toda a lei, como as Escrituras nos dizem que deveria cumprir. Morreu, ressuscitou como homem, morreu como homem, ressuscitou gloriosamente, poderosamente, vive em nosso meio e está conosco. E esse Jesus Cristo que morreu e ressuscitou, ao mesmo Jesus Cristo que hoje continua aqui conosco, é o mesmo Jesus Cristo que hoje quer trazer para mim, dentro do plano de Deus, dentro do projeto de Deus, filhos, filiação na sua vida, para que dentro de você, dentro do teu coração, você venha começar a clamar: Abba, Pai. Você já parou para pensar que muitas vezes o seu coração já não há mais esse sentimento de Abba, Pai? Você já parou para pensar que por muitas vezes dentro de você não há mais este louvor de dizer: meu Pai? Por muitas vezes nós dizemos assim: Deus é meu Pai. Onde já disse isso? Por muitas vezes nós até dizemos isso, mas você sabia que essa é uma expressão que ela nasce de dentro para fora? Não é uma expressão que está num vocabulário qualquer, ou como se fosse algo tão corriqueiro. A Bíblia diz: porque vocês são filhos, preste atenção nisso. Quem não é filho não tem como isso acontecer. Ela está dizendo: porque vocês são filhos, aconteceu algo extraordinário ali com vocês. Vocês receberam Jesus tornado filho. Então Deus enviou o seu Espírito. O Espírito do Filho dele. Glória a Deus. O Espírito de Cristo, o próprio Cristo é você. Presta atenção nisso. E aí ele diz: o Espírito Santo que está em você começa a inspirar tanto a tua vida, tanto você, que você diz: ah, papai. Aleluia. Glória a Deus. Ah, papai. Há uma intimidade que começa de dentro para fora, dentro da tua alma. Glória a Deus. Aleluia. E aí você começa a dizer: ah, papai. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada. Aí você começa a falar isso com o Senhor. Isso não vem simplesmente por causa que você acha uma palavra bonita. Isso vem porque você é filho. Amém. Glória a Deus. Essa é a expressão de pai, meu paizinho, paizinho querido, meu papai amado. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a expressão, não vem em você simplesmente. Vem o Espírito Santo que está em ti. Aleluia. Aleluia. E ele começa a fermentar isso no seu coração e você diz: Pai, meu Pai, paizinho amado. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quando essas verdades explodiram dentro do meu coração, um dia desse eu estava orando, e essas verdades explodiram dentro de mim de uma forma tão grandiosa. E eu falei: meu Deus, o Espírito Santo falou em mim: Pai. E eu falo: paizinho, pai amado. E esse texto vinha dentro do meu coração, e esse texto vinha dentro de mim, porque você precisa entender outra verdade aqui nas Escrituras. Esse relacionamento, queridos, que nós queremos dizer: Abba, Pai, de paizinho, ele vem somente
ele é expressado com anunciação. Enquanto não há oração, essa palavra água, Pai, não tem como você expressar na sua correria, porque você não lembra disso, a não ser que você esteja orando na sua correria. Consome tendência aqui, queridos. Veja o exemplo de Jesus. Marcos 14:36 diz assim: e dizia Jesus: Abba, Pai, tudo é possível. Afasta-te de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Essa expressão, Jesus estava em agonia, no Getsemane, e Jesus chega e diz: Abba, Pai, meu Pai, Paizinho, afasta de mim esse cálice, mas contudo não faça o que eu quero, faça o que tu queres. É uma expressão que se dá em oração, em um relacionamento que nós temos com o Senhor. São os filhos. Começamos agora então, o Espírito Santo vai nos levando a nos relacionar com o Pai. Glória a Deus, irmãos. Começa agora a nos levar a um novo relacionamento com o Senhor. E essas coisas, esse relacionamento, ei, presta atenção, crente, nisso aqui. Você só vai poder avançar um grande relacionamento com o Senhor desde o momento que você se volte a Ele. Glória a Deus, queridos. Você se volte a Ele. E quando você se volta a Ele, queridos, aí o Espírito Santo começa a mover o teu coração. E você começa a dizer em oração: Abba, Pai. E você começa a ter um novo relacionamento. O seu relacionamento é de alegria, é de gozo. E você começa a orar ao Senhor, mesmo em agonia como Jesus estava. Ele tinha um relacionamento profundo. E ele dizia: Oh Pai, você não é feito a minha, mas é a tua vontade. Olha só o que Jesus nos fala, queridos. E eu achei isso aqui. Eu falei: meu Deus, que verdade profunda essa vida. Veja Jesus falando o que nós devemos fazer, de um texto tão conhecido. E ele diz o seguinte aqui em Mateus 6,6, ele diz: mas quando vocês orar, vá para o seu quarto, feche a tua porta e olhe ao seu Pai. Olha só a profundeza do relacionamento que Jesus quer que nós tenhamos com Deus. Nós estamos entendendo isso aqui, queridos? E ele disse: feche a sua porta e olhe ao seu Pai. E o seu Pai, que está em secreto, te recompensará. Sabe o que ele está dizendo aqui para mim e para você? Ora ao teu Pai. E o teu Pai que está em secreto se manifestará ao teu favor. Ele vai sair do secreto para se revelar a você. Vai sair do secreto para revelar a tua vida. Você não vai ver o seu vídeo no secreto. Ele vai manifestar a glória e o poder dele para você. Meu querido, entenda isso, que há um novo de Deus, há um relacionamento de Deus para a sua vida, há um profundo de Deus para você. Há um profundo tremendo da parte de Deus para a sua vida. E como eu queria que vocês todos tivessem tendência. E ele disse: você ora ao teu Pai. Aleluia, irmãos. Você vai lá, tranca a tua porta, no momento da oração, e você começa a orar ao Pai. Começa a fluir. E você começa a falar com Ele. E você começa a conversar com Ele. E Ele lá está te vendo, te olhando. Você está lá só você e Ele. Quantas pessoas? 2 pessoas. Você e Deus. Está lá você e o Pai. Está lá. Você falando com o Pai. E o Pai ali ouvindo você. E você muitas vezes ali naquele momento, você chorando ao Pai como Jesus chorava. Em agonia, dizendo ao Pai as coisas que você tem passado. E você está ali, meu Pai. Oh meu Deus, meu Senhor, você pode chamá-lo de Deus também. E aí você está chamando.
E você vai clamando Ele naquele momento. Aí de repente Ele começa a se manifestar a você. Sabe, irmãos, Ele começa a recompensar você. Porque você não está ali orando em secreto e preocupado com o que os outros vão dizer ao seu respeito. Você não está preocupado com o tom de oração que você vai fazer, se a oração é bonita, se a oração é feia. Você não está preocupado com o que vão dizer, se você vai sapatear, se você vai chorar, se você não vai chorar. Você não está preocupado com nada disso. Está você e o Pai. Está você e Ele. E aí Ele começa a te recompensar. Porque Ele, aleluia, querido, aí Ele começa ali como um pai cuidando de um filho, aleluia. Como um pai cuidando de um filho, cuidando de você. Eu gostaria que você entendesse que nenhum pai humano pode se comparar com o Pai Celestial. Não importa o que o seu pai já fez para você, não importa. Eu, seu pai, não se compara. A paternidade de Deus não se compara. A paternidade de Deus é poderosa, é gloriosa, amorosa, cuidadosa. Ele jamais vai te deixar. É como se ele diz, a palavra de Deus diz, ele diz: olha, pode o pai e a mãe abandonar o filho que ama, mas mesmo que eles venham fazer isso, eu não faço. Eu jamais vou abandonar. Na minha vida, queridos, essas verdades mudaram, saltem em nós. Oh, aleluia. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Versículo 16, ele diz, de Romanos 8: o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito e somos filhos de Deus. Alguns dias eu estava perdido no Senhor e eu falava: Espírito Santo, como entender esse princípio? Simplesmente o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu estava até deitado no Espírito Santo, começou a falar comigo. Eu pensando nesses versículos, o Espírito Santo começou a falar comigo: o que acontece quando alguém recebe Jesus? Eu comecei a ouvir aqui, em primeira instância, o que a palavra diz lá em João 1,12: mas todos vão receber dele o poder de se tornar filhos de Deus. O que as pessoas, acontece com as pessoas quando elas recebem Jesus? Elas se tornam filhos, mas o que acontece com elas? Seus pecados são perdoados. Sua vida é transformada. Elas são libertas. Elas são restauradas. Seu nome é escrito no livro da vida. E eu falei: meu Deus, é isso. É o Espírito Santo, é isso. E aí o Espírito Santo falou no meu coração algo muito claro, irmãos. Muito claro, muito claro. Ele diz ao meu coração: toda vez que a pessoa se lembra do que Jesus fez na vida dela, dos perdão que Jesus fez, da restauração, e ela vê isso nela, ela sabendo essa restauração nela, o Espírito Santo está testificando que ela é filha. A libertação que o Senhor faz das nossas vidas, ou fez das nossas vidas, testifica em nós que somos filhos de Deus. Toda vez que você se lembra quem era você lá no passado e quem é você hoje em Cristo, o Espírito Santo está dizendo: você é filho de Deus. Porque isso acontece quando nós recebemos Jesus. Toda vez que você lembra dos seus pecados e você lembra que você foi muito perdoado, você diz: eu sou filho de Deus. Glória a Deus! Eu sou filho de Deus. Toda vez que você lembra que você era cativo, que você era preso, e você sabe que hoje você está livre, aleluia, 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 você diz: eu sou filho de Deus. Toda vez que você lembra que você foi poderosamente transformado por Jesus, você diz:
você diz: eu sou filho de Deus. Você tem que ler com o Espírito Santo. E aí, toda vez que você lembra que no seu coração existia vingança, existia ódio, mas hoje existe amor em teu coração. Amor que você nem consegue explicar. Por que eu estou manipulando? Por que eu estou amando tanto? Você diz: eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Toda vez que você sente a presença de Deus, toda vez que você se move na presença de Deus, você diz assim: eu sou filho de Deus. O Espírito Santo ele começa a testificar agora no teu espírito que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Mas pastor, por muito tempo que eu não sinto mais essas coisas. Meu querido, volte novamente à casa do Pai. Volte novamente ao lugar secreto do Pai. Volte novamente a buscar o Pai. Volte novamente ao lugar de arrependimento. Volte novamente ao lugar onde você nunca deveria ter saído. Volte à presença do Deus Altíssimo. E o Espírito Santo vai voltar a testificar no teu coração que você é filho de Deus. Que você é filho de Deus. Oh, aleluia! Você é filho de Deus. Sabe por que você é filho de Deus? Sabe por quê? Por causa da igreja? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Cristo! 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 Aleluia! Glória a Deus. Sabe, queridos? Toda vez que você pede, você corrigir, o Espírito está testificando que você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Se for vamos adorar o Senhor. O motivo da minha canção